Bem, veja isto, é a cidade de Nova York, a Big Apple, a cidade que nunca dorme, a Hong Kong no Hudson, a maior cidade do mundo, a New York, de Frank Sinatra. Você pensava que a conhecia tão bem, mas todo aquele brilho e glamour são uma fachada, literalmente. A cidade tem alguns dos edifícios urbanos mais emblemáticos e algumas das torres mais incríveis e famosas do mundo. Quem diria que ela é cheia de fachadas de prédios falsos? E o legal é que tem vários para pesquisar. Ok, vou adicioná-los à minha lista de desejos. Então, a questão é, por que os colocaram por toda a Big Apple? Esse é um dos lugares mais vibrantes do mundo e requer muitas infraestruturas para mantê-lo em movimento. Isso significa ter muitas construções e instalações industriais em todos os principais distritos. É uma cidade charmosa pelo design e pelos imóveis. Mas imagine ter fábricas ao lado da sua pizzaria ou de sua barraca de cachorro-quente favorita. Os projetistas pensaram no futuro e decidiram disfarçar essas edificações fabris como prédios falsos. Eles se misturam tão bem com a cidade que nem se destacam. Parecem aquele bom e velho apartamento ou moradia com uma porta na frente, janelas reais e até charmosas sacadas onde as pessoas ficariam. O único detalhe é que não tem nada atrás da fachada e ninguém consegue entrar. Então, onde mais no mundo você pode encontrar essas construções falsas? Para começar, um dos prédios falsos mais populares fica no Brooklyn, na rua Joralemon 58. Temos uma vizinhança bem típica. Mas entre os imóveis, há um prédio de tijolos com uma sombra um pouco mais profunda que os demais, com janelas abertas e brilhantes que se misturam com o resto das edificações do bairro, sem contar que são escurecidas. À primeira vista, não se percebe nada. Mas se você prestar atenção, parece o erro de um videogame. Construído em 1847, muito antes de Nova York ser considerada glamurosa, era para ser originalmente um prédio normal. Mas em 1908, o transformaram em um prédio falso. Não pense que você pode simplesmente tentar arrombá-lo. Mesmo que pudesse, seria inútil, pois faz parte de um ventilador do metrô. E existem pela cidade muitos deles, que servem para a fumaça sair, além de funcionarem como saída de emergência para alguns dos edifícios dos arredores. Localizada no número 415 da Bruckner Boulevard, no Bronx, esta casa foi projetada pela Switzer Group, uma empresa de arquitetura de interiores. Não é tão charmosa quanto o prédio da 58 Joralemon Street, mas tem propósito semelhante: esconder uma subestação elétrica para concessionária de serviços públicos. A cidade precisa dessas subestações para reduzir a alta tensão e distribuir localmente a energia. Ter um prédio assim no meio do bairro não é exatamente a maneira mais inteligente de atrair pessoas para o Bronx. É por isso que a falsa fachada de sobrado é a camuflagem perfeita. Alguns desses imóveis falsos realmente não atingem o objetivo e acabam se destacando. O pessoal de Manhattan descreve a infraestrutura do Murley Square como um verdadeiro sucatão. Depois de muitos redesigns e reuniões de volta à prancheta, o resultado ainda não ficou bonito. Os moradores o comparam a uma caixa de concreto. Fizeram janelas sem vidro, que não permitem que a construção se misture com o resto do bairro. De qualquer forma, também disfarça uma instalação de ventilação do metrô. Existem tantos lugares para visitar e riscar da sua lista de desejos, mas, se você mora na China, pode ficar por aí mesmo e conferir muitas cidades icônicas ao redor do mundo. As réplicas delas começaram a ser feitas quando a economia chinesa passou a crescer no início dos anos de 1990. Eles queriam o estilo de vida dos ricos e famosos sem ter que sair de seu país. É possível se sentir à vontade comendo sua comida local e ter a sensação de estar no exterior. A província chinesa de Guangdong tem uma cópia idêntica do histórico vilarejo de Hallstatt, dos Alpes austríacos. O verdadeiro tem séculos de idade e é um dos lugares mais charmosos para se visitar. A população do local original também não fazia ideia de que sua casa estava sendo construída na China. Algumas pessoas acharam isso controverso, provavelmente porque custou cerca de 940 milhões de dólares para executar esse projeto. Paris é, sem dúvida, uma das cidades mais charmosas que você poderia visitar. Sua rica história e cultura vibrante são suficientes para pegar o primeiro avião para lá. Mas isso é algo que os moradores de Tiandusheng podem fazer quando quiserem.
A cidade também é conhecida como Sky City e tem uma réplica da Torre Eiffel, que estranhamente se parece com a icônica de Paris. Além disso, foram feitas mais edificações para combinar com o charme visual da cidade. Uma das principais coisas que quebram o encanto são as fazendas que cercam o local. Quase não tem ninguém por lá e as ruas estão sempre vazias, muito diferente de Paris. Ainda assim, dá para encontrar algumas belas fontes e estátuas espalhadas pelas ruas para entrar um pouco no clima. Há roupas penduradas por todo lado, até nas árvores. As fontes pitorescas estão secas e muitos apartamentos estão vazios. Apenas algumas lojas estão abertas para comércio. Mesmo que pareça uma cidade falsa, ela é bem real. Algumas pessoas moram aqui porque é mais acessível do que em outros lugares. A 2 horas dessa cidade está outra versão da ponte Alexandre III de Paris e uma cópia da Tower Bridge de Londres, mas com 4 torres em vez de 2. Ei, que adaptação, hein? Você também pode visitar um lugar inspirado na Itália, e dessa vez dá para fazer compras. Florentia Village é um outlet que oferece uma variedade de lojas para se esbaldar. O bom é que foi construída por um empreendedor para capturar a essência de uma vila italiana. Ela tem fontes, canais e mosaicos para uma estética adequada. O local abriu em 2011 e tem mais de 200 lojas, com muitas marcas italianas e britânicas, americanas e chinesas também. O local é tão popular que recebe entre 10 mil e 25 mil visitantes por dia. A China também tem outras cidades réplica que te colocam em uma mini Manhattan, chamada Yujiapu Financial District. O objetivo do construtor era fazer desse lugar o centro financeiro do mundo. Era completo e com os marcos certos, como os Rockefeller e Lincoln Centers, mas o projeto foi interrompido em 2019, deixando-o praticamente vazio. Você pode encontrar uma típica cidade inglesa com ruas de paralelepípedos, casas vitorianas e restaurantes que formam a Thames Town. Esse lugar foi pensado para recriar a fantasia do estilo de vida europeu sem sair de Xangai. A China também tem uma cidade holandesa com alguns elementos de Amsterdã, com moinhos de vento e canais famosos. Eles até decidiram copiar alguns dos marcos, como o Museu Marítimo da Holanda. Aqui está uma história bônus do edifício mais fino do Líbano, construído a partir de uma disputa. É a história de 2 irmãos que herdaram lotes de terras desiguais. Um dos homens ficou com um terreno muito pequeno e sentiu ciúmes do belo terreno de seu irmão. Ele não ficou satisfeito. Ambas as propriedades têm vista para o mar Mediterrâneo em um bairro movimentado de Beirute. Então não é de admirar que os dois não concordassem com o que fazer em suas áreas. Era óbvio que o que ficou com a parte maior poderia construir um prédio adequado e o outro teria que improvisar. Ele decidiu obstruir a propriedade do irmão, construindo um prédio tão estreito que tinha apenas 4,26 metros na parte mais larga e 60 centímetros na menor. Foi construído em 1954 e os moradores da região o conhecem como o Rancor. O mais maluco é que o lugar já foi habitável, com muitos visitantes aproveitando a estadia. Não é fácil viver lá, mas faz parte de passar pela experiência. O prédio ainda está de pé, mas vazio.